Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula aqui em que a gente vai resolver uma questão específica da prova de linguagens e eu vou te provar, começar a te provar ou continuar te provando, caso já me acompanhe há algum tempo, que a prova de linguagens, ao contrário do que a imensa maioria das pessoas diz, a prova de linguagens não é uma prova de interpretação. Não é uma prova de interpretação porque não é uma prova que exige algum dom místico, alguma capacidade mágica de você interpretar, adivinhar, descobrir o que a questão está pedindo como se fosse algo imprevisível, caótico, cabendo a você a tarefa de interpretar, que é mais ou menos essa a narrativa da imensa maioria dos cursinhos, das escolas, dos perfis de estudo em relação à prova de linguagem, uma prova de interpretação de texto, né? Por mais que se esteja começando lentamente a perceber que existem, sim, padrões muito claros, que existe uma matriz de competências e habilidades, todo mundo acaba caindo na ideia de que tem interpretação de texto, né? Então, se percebe que existe aquele conteúdo X, aquele outro conteúdo Y, mas cai muita interpretação. Ou seja, ainda não se conseguiu fazer um raio-x inteiro da prova. Enfim, eu e os meus alunos conseguimos, eu e os meus companheiros de trabalho, né, conseguimos. E estou aqui para te mostrar um pedacinho dessa visão, tá? Vamos então já sem enrolação ir direto para a questão, para não tomar teu tempo e começar a te provar o que eu estou querendo te provar. Eu quero pegar a prova do Enem de 2020, caderno amarelo, eu sempre pego o caderno amarelo, é uma tradição, e vamos resolver aqui, eu e tu, a questão de número 13, tá? Dando uma olhadinha nela, eu já aumento um pouquinho mais a imagem para tu enxergar melhor, mas aqui tá a questão. Claro, quando a gente olha para uma questão dessas, do Enem, questão número 13 do Enem 2020, prova amarela, é uma questão sobre cartazes colados em postes ou em árvores da cidade, especialmente, se eu não me engano, a cidade de Belo Horizonte, com poemas, né? Tanto que nós temos o texto 1, chamado Poesia em Cartaz, que explica esse projeto, né? O texto 2 é um poema, né? Um exemplo, uma foto que concretiza aí como é que funciona esse projeto, Poesia em Cartaz, tá ali o poema colado, né, numa coisa que parece um poste, uma árvore, e a pergunta é sobre isso. Então, assim, o que a imensa maioria das pessoas diria sobre essa questão? Ah, no Enem cai lá uns negócios muito louco, cai poesia no Enem, poesia colada na parede, colada na árvore, colada no poste. É uma loucura, né? No Enem cai coisas alternativas, no Enem cai projetos contemporâneos. Então você tem que estar ligado aí nas últimas tendências, né? Porque pode cair poesia no poste, ué? O que pode cair no próximo ano? Sei lá, poesia no restaurante, né? Ou daqui a pouco vai cair poesia no ônibus. E aí fica dentro disso, mais ou menos, né? E se eu tiver certo, se tu te identifica com isso, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai começando a trocar e eu quero que tu entenda o estado de consciência que o mercado está, que provavelmente é o estado de consciência que tu tá. Tu olha para essa questão e vê poesia no cartaz, que é o que é a temática dela. Só que o que realmente se repete todo ano não é o assunto do qual os textos tratam, e sim o que é perguntado, o que está no enunciado. Aqui está o padrão todo ano, e é aqui que... E o que se repete todo ano? As habilidades. Por que eu bato o olho nessa questão e sei que é da habilidade de número 3? Porque é uma questão que faz a gente refletir, que faz uma pergunta que direciona o nosso raciocínio para a função de certos sistemas de comunicação. No caso, o sistema de comunicação aqui são os cartazes colados em postes. E aí a pergunta que é feita é em relação à função que esses cartazes exercem. E eu sei, porque eu tenho a matriz
toda instalada na minha cabeça, e esse é o meu trabalho, instalar essa matriz, instalar habilidade por habilidade na cabeça dos meus alunos. Eu sei que a habilidade 3 fala em função. Eu vou te mostrar aqui, inclusive, acho que eu consigo te mostrar aqui, já compartilhar. Essa é a matriz de referência, o documento oficial do Enem. Algumas até sabem da existência disso aqui, mas não estudam, porque também não tem orientação. Mas a habilidade 3 quer justamente que a gente relacione informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Eu entendo de verdade, porque eu levei muito tempo, eu estou te apresentando aqui num videozinho curtinho, algo que eu levei anos para entender, para construir, para chegar a essa explicação aqui, resumida, objetiva, direto ao ponto. Então, eu não estou te entregando uma dica, alguns minutos, eu estou te entregando anos de trabalho aqui, ok? Então, assim, eu entendo que talvez no estado de consciência que tu esteja, tu olha para a questão do Enem e vê lá poema no poste, é só o que tu vê, e tu olha para as competências e habilidades e lê isso aqui e não entende nada. Eu é que faço essa união, porque eu estou há muito tempo estudando, assim, não nasci com nenhum dom, fui lá, me esforcei, tracei um passo a passo, encontrei pessoas que pensam como eu e estou te convidando agora a fazer parte desse grupo de pessoas estranhas que estudam linguagens não por interpretação. Mas o que eu estou tentando te mostrar é que existe aqui uma conexão entre considerar a função social, que é o que a habilidade 3 está pedindo, e é o que a questão está pedindo. A gente precisa olha só. Eu tinha focado na palavra função, mas observa que a habilidade 3 fala: faça determinada coisa, relacione informações, mas relacione essas informações considerando a função do sistema de comunicação. Olha como é que começa o enunciado. Considerando a função. Felipe, mas como é que as mesmas palavras da habilidade aparecem na questão? Porque a pessoa que fez essa questão fez pensando para que ela entrasse como uma questão que empenha a habilidade 3. Então, se eu quero fazer uma questão que empenha a habilidade 3, qual é a maior... Como é que eu vou aumentar as chances da minha questão ser aceita pelo INEP? Eu vou fazer a questão e vou usar as palavras da habilidade. Felipe, toda a prova é assim? Não. Tem muitas questões que não aparecem as exatas palavras da habilidade, mas aparecem outras palavras que remetem à habilidade. Por isso que eu tenho que conhecer a matriz. E isso é realmente uma realidade paralela. Então, assim, qual é o rolê aqui, tá? Parando de explicar o conceito e indo para a questão. Pensa comigo, qual é a função de cartazes que colocam poesia no poste? Qual é o papel que isso desempenha socialmente? Pensa comigo, quando nós temos poesias colocadas em postes pela cidade, as poesias estão ocupando na sociedade um papel tradicional que sempre foi um lugar, na verdade. Estão desempenhando um papel e ocupando um lugar que elas sempre ocuparam tradicionalmente na história da nossa sociedade, ou isso representa uma nova função, a poesia saindo do livro, da igreja, da escola, dos centros de intelectualidade, vamos dizer assim, dos centros convencionais e tradicionais, e ocupando lugares populares, lugares novos, fazendo com que a poesia desempenhe novas funções. Enquanto a poesia, talvez tradicionalmente, é aquele texto que a pessoa lê enclausurada, ou para ter uma reflexão muito profunda, ou, sei lá, deitado no meio da natureza, lendo poesia, a poesia ocupando esse lugar meio idealizado, agora a poesia está no meio do poste, a pessoa está caminhando para o trabalho, dá de cara com um poema curto para ser lido em poucos segundos. Então, isso faz com que a poesia desempenhe outras funções. Outras funções. Uma função tradicional ou uma função não tradicional? Uma função convencional ou uma função e um veículo e um suporte não convencional? Qual é o suporte convencional da poesia? Geralmente, livro, papel,
No máximo arquivo PDF, né? Agora que é com a digitalização. Mas esse aqui não é nem papel nem PDF, é no post. Por mais que esteja expressa em papel, ela repousa sobre o post. E o post, sempre, todos os posts da história da nossa sociedade receberam poesia? Não. Portanto, isso é um suporte, um veículo não convencional. Esse, não sei se tu já te ligou aí, estou tentando te guiar o raciocínio, mas se eu considero a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, e aí que tá, olha que coisa maravilhosa que é entender um sistema de comunicação. Nós temos o sistema poesia, esse tipo de texto, a história dele, e o sistema também cartazes nos postes, né? Tem cartaz em muito poste na cidade, né? Geralmente indicam o quê? Um show de uma banda cover, sabe? Ou uma festa que vai acontecer, ou aluga-se apartamento, né? Então, geralmente, esses cartazes colados em postes estão divulgando algum serviço, algum show, algum evento, e ali estão com uma poesia. Portanto, o veículo cartaz em poste e o veículo poesia faz com que nós temos justamente a poesia exercendo a função de ocupar um papel novo e se valer de um veículo novo. Então, considerando-se a função que os cartazes colados em postes geralmente exercem, esse texto evidencia o quê? A disseminação da poesia, da arte poética, em um veículo não convencional, gabarito letra A. A manutenção da expectativa das pessoas ao andarem nas ruas? Não, porque justamente quando a gente anda na rua e olha para postes e para os cartazes colados em postes, a gente espera outra coisa. Agora, claro, o ponto aqui não é a gente debater, porque daí esse é o problema também, começa a debater. Claro que as questões da Enem estão conectadas com a realidade, mas a ideia não é tu pensar na tua vida, na tua experiência. A ideia é tu entender que existe uma pergunta que aconteceu no Enem 2020 e que vai se repetir no teu próximo Enem. Bom, a questão que tu vai encontrar no próximo Enem vai ser sobre poesias em cartazes colados em postes? Não. Já caiu no Enem essa mesma habilidade sobre discurso de Miss, no caso as Misses Peru. Se tu teve a oportunidade de explorar o meu canal do YouTube, tem uma resolução aqui no meu canal em que eu mostro como essa habilidade já caiu, direcionando a pergunta para textos que pertencem ao gênero do dicionário e da notícia, a função de uma notícia. Então, olha só, anota isso, vê se tu consegue enxergar. Questões do Enem que perguntam a função. Uma questão do Enem que a gente está fazendo junto, a função, que nos faz observar nos faz refletir, perdão, sobre a função de cartazes colados em postes. Outra que eu estou te comentando, que já caiu uma questão relativamente famosa, talvez tu lembre, a função da fala de mulheres candidatas a Miss. E outra questão que eu estou te falando, essa terceira está resolvida aqui no meu canal, a função de dicionários e textos jornalísticos. Quando a gente olha para essas questões, cartaz colado no poste, Miss Peru e dicionário e notícia, a gente não vê nenhuma relação entre elas, é tudo interpretação. Mas quando a gente percebe que em todas elas a pergunta é sobre a função do sistema de comunicação, a gente vê um padrão, e se tem um padrão, dá para treinar. Dá para ter uma aula somente sobre a habilidade 3, uma reflexão só sobre ela. Dá para fazer várias questões de mesma habilidade. Dá para ensinar, dá para criar um passo a passo, né? Então, é esse o rolê. E essa habilidade é especialmente interessante porque... Qual é o conteúdo tradicional, né? Isso é uma pergunta importante. Qual é o conteúdo tradicional? Qual é o conteúdo do colégio que tu estudou que te ajuda a observar a função social dos sistemas de comunicação? Sintaxe. Ah, sim, sintaxe, tem função sintática. Não, tá viajando. Tem nenhum conteúdo, nem de português, nem de literatura.
Ah, então quer dizer que eu tenho que ser bom em interpretar. Não, não é tu que tem que ser bom em interpretar, não é um dom. Existe. Se a prova fosse de interpretação, não teria a resposta certa, porque cada um tem a sua interpretação da questão, do texto. É uma prova objetiva, que tem diretrizes muito claras, né? E é por isso que tem uma resposta certa só. Ah, mas ninguém nunca me explicou assim. Bom, para tu ver como eu estou fazendo uma coisa inovadora e tu está descobrindo aqui, né? Então agradeça, assista todas as minhas aulas gratuitas e indica para os amigos, né? Beleza? Muito bem, então essa... enfim, só para tentar te dar um pouco mais de explicação teórica, essa habilidade e as questões dela geralmente vão nos direcionar para fazer dois tipos de raciocínio, né? Ou um ou outro. Ou perceber como um determinado texto confirma a função que a gente espera que ele desempenhe, a gente não enquanto indivíduos, mas a função que ele desempenha na sociedade, ou como esse texto contradiz a função. Então, por exemplo, o que se espera de uma notícia, independente de qual é a notícia, mas a gente lê uma notícia buscando que ela desempenhe qual função? De nos informar, né? Então, pode ser que caia uma questão com uma notícia que traz uma informação corriqueira e eu tenho que perceber que aquela notícia ali está confirmando a função geral que as notícias desempenham na sociedade. Ou daqui a pouco pode cair uma notícia que ela não informa. Daqui a pouco é uma notícia meio poética. Estou viajando, não tem nenhuma questão assim. Mas uma notícia que faz rimas. Então, a construção dessa notícia faz com que ela tenha uma função diferente ou um pouquinho diferente da convencional. Além de trazer uma informação, ela também promove uma experiência poética, estética. Então, por exemplo, o nosso texto aqui dessa questão que eu estou te mostrando é cartazes colados em postes. O que se espera de cartazes colados em postes? Divulgação, vamos botar assim, né? Divulgar um evento, divulgar um carro que está sendo vendido, um apartamento está sendo alugado, divulga. E esses cartazes que nós estamos vendo como exemplo aqui na questão, contradizem, né? Contrariam a função tradicional, porque tem poesia ali. Perfeito? Então, e aí toda a reflexão vai em cima disso. Essa é uma habilidade, são 30, né? Então, assim, tu que chegou no final do vídeo, tu é uma pessoa rara, tu é uma pessoa persistente, tu é o tipo de pessoa que eu estou procurando, e é o tipo de pessoa que pode divulgar essa informação aqui. Porque isso aqui é informação. O Enem é uma prova que muda a vida das pessoas, e a prova de linguagens eu diria que é um problema oculto. As pessoas se dedicam a estudar matemática e redação, que são provas obviamente muito importantes, porque são provas que a gente consegue ver conteúdo, entre aspas, né? E a prova de linguagens fica aí no universo da interpretação. Então, se tu entendeu, deixa teu comentário, divulga, dá um like aí, compartilha a Parrapede, te inscreve no meu canal, dá uma força aí. Dá uma força aí, é muito bom, né? Dá uma força aí. Tamo junto e nos vemos nas próximas aulas. Até mais.